Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira santa, dia 17 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, quinta-feira santa, dia dos santos óleos e do mandamento do amor, dia da Eucaristia, do sacerdócio e da confissão, vamos juntos meditar o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Mergulhar nesse dia é como mergulhar no oceano. O mistério nos envolve como as águas de uma imensa cachoeira. Chegamos ao cume da hora de Jesus, suprema revelação e realização do seu amor, que se cristaliza nos sacramentos. Vamos nos dispor a receber esse amor imenso de Jesus. Vamos sentar à mesa com Ele, ajudá-lo no lava-pés, permanecer ao seu lado na agonia do Getsêmani, na captura e na prisão, sobretudo no Calvário. Fiquemos bem atentos para compreender os mistérios desses dias, nos quais a leitura de João nos introduz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim a Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Pedro disse: Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais assim, como eu fiz para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegou a famosa hora de Jesus, o cume da sua vida, do seu amor, a máxima manifestação do amor de Deus para nós homens. A noite da Quinta-feira Santa é uma noite muito importante. No Evangelho de João, esta noite ocupa 5 capítulos, do 13 ao 17. Se você pensa que o Evangelho de João tem 21 capítulos, poderá entender bem como este acontecimento é o pivô de João, é um quarto do seu Evangelho. Jesus concentra nesta noite acontecimentos e reflexões altíssimas.
Em primeiro lugar, hoje é o dia da Santa Ceia, a última ceia de Jesus com seus apóstolos. Foi um momento que Jesus desejou ardentemente, com paixão, e, portanto, merece uma atenção especial. De fato, a Santa Ceia é a porta do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e o contém inteiramente. Vamos nos aproximar desse momento histórico com a ajuda dos textos do nosso Papa Bento XVI. Antes de mais nada, preciso esclarecer a data dessa última Santa Ceia. Por que foi tão solene? Foi a Páscoa hebraica antecipada? Foi um momento especial criado por Jesus? O que foi e quando aconteceu? São João nos oferece uma cronologia clara e precisa. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora. Esta frase é já uma primeira estaca histórica. Trata-se de uma quinta-feira que é uma vigília. A Páscoa hebraica começaria às 18 da sexta-feira e se realizaria plenamente no sábado, como todas as maiores festas judaicas. De fato, sabemos que na noite entre quinta e sexta-feira, Jesus foi preso e apresentado ao tribunal, e na manhã da sexta foi condenado. Os sumos sacerdotes e os anciãos não teriam seguramente feito isso durante a Páscoa. O Calvário da Crucificação iniciou às 9 da manhã de sexta-feira e a morte de Jesus aconteceu às 3 da tarde, exatamente quando no templo eram imolados os cordeiros para a Páscoa judaica. Até a cronologia mostra claramente que Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. São João é muito preciso em apresentar a Santa Ceia como um fato especial, mas não como uma ceia pascal judaica, porque ainda não havia chegado o dia certo. Com as palavras do nosso Papa Bento XVI, podemos assim sintetizar. Jesus estava consciente de sua morte iminente. Sabia que não poderia comer a Páscoa. Nessa clara certeza, convidou os seus para uma última ceia de caráter muito particular. Uma ceia que não pertencia a nenhum rito judaico determinado, mas era a sua despedida, na qual ele dava algo novo, isto é, dava-se a si mesmo como verdadeiro cordeiro, instituindo assim a sua Páscoa. O essencial dessa ceia de despedida não foi a tradicional Páscoa hebraica, mas a novidade de Jesus, nossa Páscoa, como fala São Paulo. Vamos agora examinar a câmara lenta os acontecimentos desta misteriosa ceia, utilizando todas as tradições que chegaram até nós. São João inicia esta narração com uma solenidade que dá arrepio. Parece quase a nona sinfonia de Beethoven. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, observe o salto, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou a cintura, derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Quando se fala de lavar os pés, o tom da sublime sinfonia parece precipitar de uma maneira desafinada
terrível, lavou os pés. Como um Deus que tudo tinha nas mãos e que estava voltando para o seu reino, poderia lavar os pés dos seus súditos? Como poderia se escravizar a tal ponto? Esse contraste coloca em destaque, da forma mais clara que se possa imaginar, como é o amor de Deus, como é a essência de Deus. Este é o amor que deve caracterizar nós cristãos. Vós também deveis lavar vossos pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais o mesmo. Papa Bento XVI observa também que este gesto contém a semente do sacramento da confissão. Quem tomou banho, batismo, não precisa mais se lavar, porque já está limpo, exceto os pés, que representa as falhas, as sujeiras do caminho, coisas que se limpam com a confissão. Essa é, portanto, a noite do amor, do mandamento do amor, do exemplo do amor. No meio da Santa Ceia, Jesus disse: Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisso todos reconhecerão que sois meus discípulos. Mas nessa noite acontece também a promessa do Espírito Santo, que, como sabemos, é o amor feito pessoa na Santíssima Trindade e no meio de nós. São João apresenta palavras profundíssimas, pronunciadas por Jesus nessa Santa Ceia, palavras de consolo aos seus apóstolos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da Verdade. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Por isso, hoje é também o dia da Missa do Crisma. De manhã acontece a solene Santa Missa, em que os padres se reúnem para renovar suas promessas sacerdotais e agradecer a Deus pelo dom do sacerdócio, instituído nesse dia. E durante essa Santa Missa é consagrado o Santo Óleo, que servirá para o sacramento do Crisma, o sacramento do Espírito Santo. Os significados desta noite são inesgotáveis. Esta é a noite em que Jesus se define a videira verdadeira e faz o famoso discurso de João 15. Esta é a noite da unidade, da oração sacerdotal de Jesus, que encontramos no capítulo 17. Para eles eu consagro a mim mesmo, para que sejam consagrados na verdade, para que sejam um como nós somos um. Esta é a noite da entrega. Judas entrega Jesus. O Pai entrega o Filho. Jesus se entrega espontaneamente, em plena liberdade. Essa é a noite do sacerdócio, como falamos. Fazei isto em minha memória. Jesus ordena perpetuar até o fim dos tempos o seu sacrifício, e isso é possível somente através dos ministros ordenados, sucessores dos apóstolos. Sem dúvida, estas rápidas pinceladas que demos até então não esgota a riqueza desta noite santa, mas precisamos agora nos concentrar sobre o mistério central desta noite, a instituição da Santa Eucaristia, a qual está atrelado todo o restante. Vamos, portanto, a câmara lenta, refletir sobre cada uma das palavras usadas nos textos,
Jesus tomou o pão e deu graças, pronunciou a bênção e o agradecimento, a beracá judaica. Isso fazia parte da tradição judaica. Jesus cumpre um ato litúrgico típico dos judeus, mas profundamente santo e necessário para todos nós. Essa bênção fazia parte do ritual pascal, mas também das outras normais refeições, como também vemos na multiplicação dos pães. O ser humano é homem porque sabe agradecer. Tudo é bom o que Deus criou, desde que seja santificado pela palavra de Deus e pela oração. A própria palavra Eucaristia significa ação de graças. Realmente, a Eucaristia é louvor repleto de gratidão, porque o dom terreno do pão e do vinho nos é devolvido por Deus como corpo e sangue do seu Filho. Muito devemos refletir sobre isso quando participamos da Santa Missa. Partiu o pão. O partir o pão era uma função típica do pai de família, que representava de certo modo Deus Pai, que através da fertilidade da terra distribuía para todos o necessário. É também o gesto de hospitalidade, pelo qual um estrangeiro se torna uma pessoa da nossa casa. A partilha cria comunhão. Na igreja primitiva, a Santa Missa era chamada partir o pão, e isso é suficiente para entender quanto importante era essa dimensão. Claro que esse pão repartido era o próprio Jesus, pão partido, pão dado por todos, corpo daquele que se entrega na cruz, se deixa estraçalhar pelas torturas da paixão. Quem se alimenta da Santa Eucaristia diz o seu sim para se tornar ele mesmo pão partido, totalmente doado, entregue por amor a todos os irmãos que os cercam. Este partir o pão, repartir o pão, faz parte integrante do sacramento. Jesus ainda disse: "Este é o meu corpo dado por vós." É claro que quando Jesus fala corpo, não significa que falta alma, mas, segundo a cultura hebraica, este corpo contém a carne, o espírito, a alma, todo o ser da pessoa em carne e osso. No máximo, podemos dizer que, segundo a cultura hebraica, o corpo manifesta mais a exterioridade, enquanto o sangue expressa a interioridade, a alma profunda de uma pessoa. Quando os discípulos escutavam estas palavras, entendiam: sou eu mesmo, o Messias em carne e osso. Com essas palavras, Jesus testemunha que a sua morte é voluntária. É Ele mesmo que se entrega. É um ato livre de autodoação para todos os homens. Como fala João no capítulo 10, versículo 18, Ele tem poder de dar a vida e retomá-la de novo. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. Essas palavras e esse gesto encerram o amor imenso de Jesus que se entrega por mim até a última gota de sangue. Este é o meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, relata São Paulo e São Lucas. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, como diz Mateus e Marcos. Esta frase tem uma densidade espiritual única e extraordinária. Com estas palavras, Jesus sintetiza toda a história do Antigo Testamento, toda a lei e os profetas. Sem dúvida, não é possível, no breve espaço do diário, expressar o que João explica em 5 capítulos. Mas com essas pinceladas no coração, entenderemos melhor o trecho que hoje meditamos.
Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim a Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar-me os pés? E Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Pedro disse: Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais assim, como eu fiz para vós. Vamos parar um pouco para anotar as frases que mais nos atingem e escolher um propósito que nos ajude a viver com Jesus nesse dia. Devemos ter uma consciência clara de que a Quinta-feira Santa começou e ainda não acabou. Jesus espera todos nós dentro do cenáculo. Ele quer que sentemos à mesa do banquete com Ele. Em cada missa revive a Quinta-feira Santa. Cada mês que vivemos é uma janela escancarada no mistério da Quinta-feira Santa. Vamos viver em comunhão com Jesus este dia. Vamos escolher um propósito que nos ajude nisso. Amai-vos uns aos outros.
paz e alegria a todos. Nisto todos vos reconhecerão como meus discípulos. Paz e alegria a todos. Hoje, em especial, convidamos a acompanhar as meditações, os vídeos, as reflexões que vocês encontram no Simbi, no link que vem anexo. Dedique um tempo especial para viver com Jesus. São mistérios imensos. Precisamos parar, meditar, refletir, viver com Jesus. Paz e alegria a todos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu sem comida, bebida para nos salvar. Eterno a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. Ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara glória do céu. Ele é a força na caminhada pra Deus. Ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. Ressurgiremos
Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria cantar. Quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no